gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que na verdade eu já gravei e ele tinha ficado tão legal, tão mais assim, didático, mas ele ficou tão tremido que eu não consegui mudar, não consegui estabilizar de maneira nenhuma. E assim, o vídeo de hoje eu vou atender o pedido de uma leitora minha muito querida, a Nashira. Nashira, espero estar falando seu nome certo. Ela me pediu que eu contasse um pouco da minha experiência como mãe, mulher, motorista. Eu até tô aqui com o pedido dela, que ela fala assim, ó. Gostaria muito de assistir um vídeo seu sobre como foi sua experiência com a carta de motorista. Com quantos anos tirou, por que tirou, se queria ou foi forçada, se teve medo, como perdeu o medo, qual foi seu primeiro carro, como fez para comprar, como se organizou, se já viu alguma experiência ruim, enfim, conta a sua história, experiência e aventuras de motorista, mulher, mãe. E ela falou que procurou e não achou, né, no meu canal. E realmente não tem. Eu tenho uma tag, acho que é tag dirigir, mas eu acho que ela não aprofunda tanto assim nesse aspecto. E assim, quando ela me pediu, quando eu li assim, tudo que ela falou pra eu contar, a gente vê uma história na minha cabeça e assim, eu acho a minha história muito bacana sobre motorista, né? E eu gravei o vídeo no carro, então assim, ficou super didático no carro dirigindo e tal, mas não deu, ficou muito tremido. Então eu vou vir contar aqui de novo pra vocês. Eu acho que eu até esqueci de contar uma coisa aqui que ela me pediu e eu não lembrei de contar lá. Vamos ver se eu lembro de contar aqui. Então, vamos lá saber um pouquinho da minha história? Bom, gente, é o seguinte, eu sempre tive muito medo de tirar carta, sempre. Apesar das circunstâncias fazerem com que eu tivesse que querer, ficou confuso, né? Apesar apesar das circunstâncias colaborarem para que eu quisesse tirar a carta, por quê? Eu sempre morei muito longe de tudo. Eu morava numa cidade e estudava em outra. Desde pequena, isso foi sempre um transtorno, na minha vida, porque eu tinha que sair muito cedo de casa, eu sempre dependi dos meus pais para tudo, porque aqui onde eu moro não tem condução, não tem transporte público, e se você quisesse sair sem carro, ou é com táxi ou é com carona. E então, assim, eu sempre dependi de táxi, de mãe, de pai, pra tudo. Quando eu fui ficando mais velha, em colegial, essas coisas, eu sempre dependia dos meus pais. Apesar de já conseguir, por exemplo, eu tomava metrô, só que o metrô só chega até um ponto. Então, desse ponto pra lá, ou eu tomava táxi, ou minha mãe ou meu pai tinham que se virar pra me buscar. Então, assim, apesar dessas circunstâncias, né, às vezes as pessoas podem pensar, nossa, por conta disso você deve ter... Não, eu quero tirar a carteira com 15 anos, né? Não. Eu me conformei com essa situação, sabe? Eu sempre tive muito medo de pegar na direção, de dirigir, eu sempre tive muito medo. E eu sabia que, assim, se um dia eu quisesse tirar a carta, eu teria que fazer alguma coisa pra isso, porque simplesmente tirar a carta não ia adiantar. Ainda mais sabendo como funcionam muitas autoescolas, como funciona muito o processo para tirar a carta, assim, por trás dos panos. A gente sabe que muitas autoescolas não são sérias e, assim, as aulas não são tão bem dadas, muitas pessoas conseguem comprar a carta ao invés de tirar a carta, e se eu quisesse tirar o meu medo e aprender a dirigir, eu não podia participar disso, né? Eu tinha que procurar realmente alguma coisa boa. E aí, assim, o que aconteceu? Eu fui pra faculdade, minha faculdade era longe também, era lá na Consolação, então eu dependia de novo de pai, de metrô, de mãe pra fazer tudo. E assim, a gente sabe o caos do transporte público e morando tão longe quanto eu moro, era muito difícil e assim, eu comecei a trabalhar namorando, meu namorado, né, meu marido, tirou a carta com 18 anos e ele me incentivava, mas eu sempre tive muito medo. Ele falava, pega o carro. Eu não conseguia, gente. Eu sentava no banco do motorista, eu tremia, minha perna tremia, eu suava, eu não conseguia, eu desistia. Só que vai chegando uma hora, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as nossas necessidades, a gente vai pensando no trabalho que a gente vai dar para os outros se a gente continuar acomodada. E eu comecei a me incomodar. E aí eu falei, não, eu preciso tirar a carta, eu preciso de um carro. Antes de eu começar esse processo, a minha mãe, ela comprou um carro, uma picapezinha bem simples, já usada, tal. Ela comprou pra ela. Ela tinha um carro e ela comprou uma picapezinha pra ela, assim, bem básica, porque a minha mãe trabalha
e ela pega muito caminho de terra, muita estrada de terra. E aí, ir com o carro não tava muito bacana, então ela comprou uma picapezinha. E ela falou: "Filha, se você quiser, você pode ficar com o meu carro, né? Quando você tira a carta, você usa ele". Isso, assim, foi como se fosse um incentivo do tipo: "Vai, filha, tira a carta". Mas nem isso me motivou. Os carros ficaram lá, passou um tempinho e aí veio esse incômodo que eu senti de não ter carta e eu fui buscar ajuda. O que eu fiz? Eu fui realmente buscar uma autoescola que pudesse me ajudar. Então eu achei uma clínica escola. Essa clínica escola chama Cecília Bellina e quem quiser procurar, saber um pouco mais, é só procurar aí no Google. Chama Cecília Bellina. Ela é uma clínica escola e a autoescola dela se chama Personal. Então, assim, você chega lá e você faz todo um atendimento que você vai, digamos assim, montar as suas aulas de acordo com as suas necessidades. Só que elas começam com atendimentos terapêuticos. Então é uma psicóloga que ela te escuta e é muito, muito interessante porque eles retiram de você tudo, todos os seus medos, as suas angústias, todas as suas aflições, os porquês. E aí eles vão te colocando, assim, quantias de coragem, de incentivo. E assim, a minha primeira aula, que foi um atendimento com a psicóloga, foi assim, muito longa, eu fiquei por horas lá, foi muito legal, eu pude desabafar e ela me encorajou muito. E aquilo foi tão bom pra mim que eu saí de lá e eu falei assim: "Não, mãe, eu não vou fazer o pacote". Por quê? Ela viu que o meu medo era tanto, que o meu, assim, eu tinha um medo tão grande que eu teria que fazer um pacote de aulas de terapia muito grande até partir para as aulas no carro propriamente ditas, entendeu? E aí, assim, eram aulas em grupos, aulas individuais, atendimentos, né, individuais. Eu falei, não, não, não. Eu sou meio hiperativa e eu já tava com aquilo. E depois daquela minha primeira sessão, eu saí tão diferente, gente. Eu saí tão, assim, motivada, tão na gana de tirar a carta, que eu falei, não, eu não vou fazer o resto das aulas de terapia. Eu vou já começar com a aula no carro. Eu senti firmeza, eu gostei da autoescola, eu gostei dos profissionais e eu vou. Aí eu fui na minha próxima aula e falei pra psicóloga, eu falei, olha, eu não quero mais fazer. Aí ela falou, você tem certeza, tal? Tenho. E aí eu comecei as aulas práticas. Gente, eu posso dizer pra vocês que o meu instrutor, ele foi o melhor psicólogo que poderia ter tido naquela época. Tanto que até 2 anos depois que eu tirei a carta, eu ia lá levar bombom pra eles, pro pessoal, porque assim, o trabalho que eles fizeram comigo realmente foi muito bom. Na minha primeira aula, ele conseguiu tirar de mim o medo de pisar num pedal, de segurar no volante, de ver um outro carro vindo na direção contrária a mim, que era um dos meus maiores receios. Eu ficava desesperada quando eu via um carro vindo, eu achava que ele ia bater em mim, que eu ia bater nele. Eu não conseguia segurar o carro morria toda hora. Então, assim, ele conseguiu tirar muito, assim, total o meu medo. Eu consegui sentar no carro e andar com o carro na minha primeira aula, sem deixar ele morrer. Eu consegui fazer todo o circuito da aula e eu fiquei tão feliz. E assim, na aula na terapia, a psicóloga ela te fala assim: fale 10 lugares que você quer ir, né, dirigindo, seja sozinha, seja acompanhada, mas você dirigindo. E aí eu fiz a minha listinha. Então aquilo me deu, assim, mais incentivo para correr atrás. E eu tinha um grande desafio para mim. Quem é de São Paulo deve conhecer. Lá perto da Paulista tem a Pacaembu, a Avenida Pacaembu, e quando você acaba a Pacaembu tem uma subida enorme até dar no Hospital Emílio Ribas. E eu estudei ali naquela região a minha vida inteira, então eu passei naquela ladeira a minha vida inteira. E eu sempre falava, o dia que eu conseguir chegar nessa ladeira, parar, sabe? Andar, que eu consegui passar por ela, assim, de todas as formas, eu vou me considerar uma boa motorista. Então, eu coloquei alguns desafios pra mim. E depois daquela minha primeira aula prática, eu me senti também tão segura. O meu instrutor, ele me deu tanta segurança. Ele tirou alguns mitos pra mim de que... Sabe aqueles mitos bobos de que o carro morre se você faz isso? Assim, ele tornou a direção muito mais simples pra mim. E assim, na minha terceira aula, eu já tava indo até a Barra Funda, eu tava dirigindo, eu consegui tirar minha carta de primeira, eu fiz a prova. Então, assim,
Depois que eu tirei a carta, eu era outra pessoa. Eu não consegui imaginar como que eu fiquei tanto tempo sem tirar a carta. Por quê? Eu fui tirar a carta depois dos 20 anos. Então, assim, minha família ficou 2 anos aí, né, tentando me convencer. E eu falei, meu Deus, como que eu passei tanto tempo sem tirar a carta? E eu me tornei uma pessoa apaixonada por dirigir. Eu gosto muito de dirigir. Eu sinto um prazer incrível em ter essa independência, essa liberdade de poder pegar o carro e ir para onde eu quiser, e ir atender as minhas necessidades. Eu cumpri a minha meta de 10 lugares para ir dirigir. Eu passei pela ladeira, porque depois eu fui trabalhar lá na mesma região, então eu era obrigada a passar por ali todos os dias. Então eu venci esse desafio, e isso para mim foi tão bom, foi tão enriquecedor. E assim, apesar de hoje ser tão difícil você dirigir, porque o trânsito tá complicado, as pessoas estão complicadas, a cidade tá muito complicada, eu sinto que eu sou uma boa motorista, eu me considero uma boa motorista, eu consigo dominar o carro, não é mais ele que me domina, eu que domino a direção, e eu acho isso fantástico. Como mãe, eu vejo a necessidade. Quando o Arthur nasceu, eu tive um baque, porque como eu já falei pra vocês, eu tive um baby blues, eu tive uma coisa de não sair de casa, de querer ficar trancada em casa. Mas depois que isso passou, poder pegar o Arthur, colocar no carro e levar para os lugares, levar no médico, sair, passear. Depois com o Matheus, suprir a necessidade deles de ir pra escola, levar pra brincar, tal. Eu acho que isso me deu assim, eu não sei, eu me sinto muito bem de poder suprir isso pra eles, sabe? Eu me sinto muito bem. Então, assim, como mãe, dirigir me fez muito bem, como mulher me fez muito bem, como esposa, porque hoje eu posso ajudar o meu marido, a gente compartilha. Ah, você não quer dirigir? Eu dirijo. Você não quer dirigir? A gente troca. Então, assim, isso é muito bom. Pra quem pode, pra quem tem a condição de ter um carro, apesar de não ser fácil manter, isso é uma coisa que pega você manter um carro. Mas se você tem condição, eu acho que vale investir, porque com criança, você andar de transporte público, você depender disso, tá muito difícil. Então eu acho que isso foi um ganho muito grande pra mim. Como que eu me organizei pra ter o meu carro? Eu acabei ficando com aquele carro da minha mãe que eu contei pra vocês, né? Que já era o carro dela, então eu acabei utilizando ele. Isso foi em 2007 que eu tirei a minha carta. E em 2009 eu tinha um dinheiro guardado e junto com esse carro da minha mãe, eu comprei um novo carro. Eu comprei o meu primeiro carrinho, o meu xodozinho, era o meu Fiestinha preto hatch. Ele me deu muitas alegrias, com ele eu conheci diversos lugares, eu passei por diversos lugares. Quando o Arthur veio da maternidade, foi naquele carro. Matheus quase nasceu naquele carro. Acho que se Matheus tivesse nascido lá, eu nunca teria vendido aquele carro. E ele foi o meu primeiro carro e eu consegui comprar com o dinheiro que eu guardei e com a ajuda dos meus pais. E ele foi meu carro até esse ano. Então eu comprei ele em 2009 e eu só troquei ele esse ano, depois de muita luta, depois de muito a gente se planejar para isso. Enfim, deu certo. E a gente, com a família grande, a gente queria um carro que tivesse porta-mala, um carro que tivesse um pouco mais de espaço, um pouco mais de conforto. Não é o carro dos meus sonhos, mas é o carro que Deus me deu e que eu tô muito feliz por ter conquistado, por ter conseguido comprar esse carro. E assim, ele supre todas as minhas necessidades, acho que isso que é o importante. E ela me perguntou também se eu passei por algum momento ruim com o carro. Fora todo o estresse de trânsito, porque eu sempre trabalhei muito longe, eu estudava muito longe. Então, assim, eu sempre peguei muito trânsito, tinha que sair muito cedo, chegava muito tarde. Essa é uma parte ruim de você, né, dirigir aí pela cidade, mas eu acho que compensa muito mais do que você ficar dentro de um ônibus abarrotado, de um metrô superlotado. Quando os transportes públicos estão em condições, eu acho que eles valem muito a pena, porque é rápido, é prático, é barato, mas a gente sabe como a cidade funciona hoje, como São Paulo é, então, apesar de ser muito ruim enfrentar um trânsito, os problemas da cidade, a gente acaba se sentindo bem por ter um carro. E assim, o que me aconteceu de muito ruim foi logo que eu. Acho que antes de comprar meu primeiro carro. Foi antes de comprar. Um ano antes de eu comprar meu primeiro carro. Eu ainda usava o carro da minha mãe pra ir trabalhar. Num sábado pra domingo, eu tava com meu namorado, meu marido, e aí nós saímos
de uma festa à noite, já era de madrugada, e aí a gente se envolveu num acidente, não era com o meu carro, graças a Deus, porque meu carro era menor, a gente tava com o carro do meu sogro, e era um carro grande, assim, um carro espaçoso, e eu acho que isso que nos ajudou muito, porque uma pessoa dormiu no volante numa descida e pegou a gente de frente. Foi uma batida forte, o carro voou. O que segurou o carro foram aquelas correntes que ficam naquelas casas, sabe, na rua. Foi o que segurou o carro deu PT, deu perda total. Graças a Deus, a gente não teve ferimentos graves. O meu marido ficou com a marca, ficou com dores, né, por causa do chicote. Eu, na hora, só fiquei com dor na perna, porque as minhas pernas bateram, assim, sabe, na parte lá do carro e ficou roxa. E no dia seguinte, no dia seguinte não, porque isso foi na madrugada de sábado para domingo. Na segunda-feira, eu precisava ir dirigir para trabalhar. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou dirigir? Você fica com aquele receio, né? Mas eu tive que encarar, eu tive que ir, porque eu precisava ir trabalhar, né? E eu tava com uma dor muito, muito forte na cabeça, eu não conseguia mexer minha cabeça. E eu fui procurar um médico, eu fui no hospital, na segunda-feira mesmo, e eu tive uma lesão na primeira vértebra que fica dentro do crânio. E por conta disso eu tava sentindo aquela dor, mas por ser uma vértebra que tava dentro do crânio, não tinha muito o que fazer, eu fiquei com aquele colar. E assim, até hoje eu sinto algumas dores por conta disso. Eu tenho um pouco de eu descompenso, sabe, um pouco. Mas a minha fisioterapeuta, ela sempre me reajusta. E graças a Deus isso não é um empecilho na minha vida. E graças a Deus eu não me traumatizei por isso. Porque eu pensei que eu tinha que seguir adiante. Eu tinha que, né, seguir minha vida. Mas a gente sempre fica um pouco mais receoso. Agora com filhos, a gente sempre fica mais receoso no trânsito. A gente não fica mais tão valente para ultrapassar, para correr. A gente sempre fica ali na maneirinha. E eu acho que tá certo desse jeito, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Se você aí tá com medo de tirar a carta, procure ajuda, vença esse obstáculo, procure a sua independência e isso faz muito bem pra gente, tá bom? Desculpa o vídeo longo, tô falando demais ultimamente nos vídeos, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal pra receber as atualizações. Me segue também nas redes sociais, eu sempre tô por aí, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.